Olá, mais forte do que ontem, mais perto do propósito. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Fique por Dentro com Silvia Maria. O dia hoje foi marcado de acontecimentos super importantes no Brasil e no mundo. Hoje nós reunimos os principais destaques para você ficar bem informado sobre os assuntos que mais repercutiram nas últimas horas. E garanto para você que a repercussão tem sido assim muito grande mesmo. São vários assuntos super importantes, assuntos que afetam a presidência da República, assuntos que afetam as eleições que estão aí por vir, assuntos tremendamente assim importantíssimos. E eu reuni algumas notícias aqui para falar para você. Não são todas, porque são muitas, mas de algumas você vai ficar por dentro aqui das notícias, dos acontecimentos aqui no Fique por Dentro com Silvia Maria. Eu, Silvia Maria, aqui falando com você. E hoje é dia 5 de agosto de 2026 e sejam bem-vindos. Já quero falar para você desde o começo que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha, que você comente. Nós estamos aqui começando, tem pouco tempo que nós estamos gravando esse vídeo, queremos melhorar cada vez mais, mas precisamos de você. Você que está do outro lado, você que vai passar por aqui e assistir esse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho para que quando nós postarmos algum vídeo, você já ficar por dentro, que nós já postamos. Então, eu que seja bem-vindo, me ajude aí e eu vou ficar feliz aqui, tá bom? E vamos às notícias mais importantes, então, o que aconteceu agora nessas últimas horas, nesse dia de quarta-feira. Malu Gaspar diz que a situação do assessor do Lula não é empréstimo, é repasse. Marcola já havia sido tirado do palácio porque era um elemento radioativo para o Lula e foi colocado na campanha e virou uma bomba no colo do Lula na campanha. Nós estamos falando de um presidente que tem um histórico de corrupção, assim diz Malu Gaspar. Pesquisa e eleições. Lula suspende recepção a embaixadores até depois da eleição em resposta aos Estados Unidos. Lula revelou que, após receber 10 embaixadores de uma só vez no mês passado, decidiu não receber mais nenhum representante estrangeiro até depois das eleições, seja qual for o país. A decisão veio como resposta à demora dos Estados Unidos em enviar um embaixador ao Brasil, mais de 1 ano e meio sem indicação. E a cassação do visto da embaixadora brasileira em Washington. Para Lula, a postura americana foi irresponsável diante de mais de 2 séculos de relação diplomática entre os dois países. E o Brasil não vai se curvar aos prazos impostos por ninguém, diz o presidente Lula. Nós vamos trazendo para você as notícias mais importantes, ou uma das mais importantes. Bibo Nunes, o descondenado Lula envergonha o Brasil. A disputa ideológica do descondenado Lula com os Estados Unidos continua elevando a tensão diplomática e projetando uma imagem de instabilidade para o Brasil. Enquanto outras nações priorizam seus interesses estratégicos, o desgoverno insiste em conflitos que colocam o país em uma posição cada vez mais constrangedora no cenário internacional. O Brasil é vergonhoso o que está acontecendo no nosso Brasil. Conexão política. Estados Unidos fecha um acordo nuclear com o Paraguai e faz anúncio. Paraguai, desde que a política de esquerda
né? A esquerda saiu e a direita entrou. Paraguai tem crescido, empresas têm ido para lá, e agora esse acordo, né, que os Estados Unidos fez com o Paraguai, é um acordo nuclear no Paraguai. E o Brasil está aqui, passando por essa situação vexatória. Vamos continuar com as notícias, as mais importantes para você. Aqui é a Pri, lá do X, né? Ela está trazendo para nós essa notícia aqui, que a AGU articula reunião para tentar conter crise entre Polícia Federal e André Mendonça. Jorge Messias tenta viabilizar uma reunião entre os ministros da Justiça, o Everton César e o ministro Mendonça, relator de 3 inquéritos que citam Lulinha. O objetivo é distensionar a relação entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro e evitar o agravamento da crise, já que se tornou política. Jaqueline Loyola. O governo Trump diz ter revogado o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. E é uma retaliação à negação de visto do Itamaraty a 2 funcionários do governo americano que viriam ao Brasil. A embaixadora foi considerada persona não grata, o que significa que ela não pode permanecer nos Estados Unidos. A que ponto nós chegamos? Conservadoria e elegância. No Peru, o governo de direita da nova presidente Keiko Fujimori acaba de descobrir armazéns lotados de material escolar abandonado, máquinas, cadernos, livros, etc., que não são distribuídos pelo governo desde 2018, enquanto as crianças em extrema pobreza sequer tinham lápis para escrever. Agora você entende porque eu não queria que a direita governasse? Olha só, a presidente lá do Peru, a Keiko Fujimori, ela decretou estado de sítio lá para poder combater o narcotraficante, os narcotráficos lá. Ela entrou para governar o país e já decretou essa medida no país, estado de sítio para combater os narcotraficantes, os narcotráficos. E uma notícia super importante neste momento, algo assim que eu fiquei bastante feliz e acredito que você também vai ficar, você que é de direita, é bem interessante essa notícia. Joaquim Ribeiro. Interlocutores próximos à Casa Branca afirmam que Trump e Marco Rubio visitarão o presidente Bolsonaro em sua residência. Juntamente com eles, também deverão estar o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Peter Ashley, não sei falar o nome dele, o presidente dos Estados Unidos, maior conjunto da Dance Kane e uma comitiva por questão de segurança e logística. A data não foi revelada. Autoridades brasileiras já foram informadas para que abram o portão. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão, diz, segundo o ministro da Defesa, as forças brasileiras não teriam capacidade de se defender, tão poucos recursos para reparar os danos causados. E uma notícia agora super importante. Essa aqui eu até vou deixar um vídeo para você, porque eu achei ela super importante. Eu quero trazer para você. Quem trouxe essa notícia foi Jaqueline Loyola. Estados Unidos diz que Brasil criou obstáculo para a diplomacia. Mantivemos comunicação contínua com o governo brasileiro durante semanas e demos ao governo brasileiro todas as oportunidades para fazer a coisa certa. No entanto, eles têm constantemente
adiado e criado obstáculo. Isso é muito sério, mas é muito sério mesmo. E eu vou soltar o vídeo aqui para você entender melhor o que está acontecendo. Departamento de Estado, encaminhadas à CNN. Mantivemos comunicação contínua com o governo brasileiro durante semanas e demos ao governo brasileiro todas as oportunidades de fazer a coisa certa. No entanto, eles têm constantemente adiado e criado obstáculos. Estou em aspas lendo a nota não, esse posicionamento em off do Departamento de Estado. Vou seguir aqui. Esta decisão da revogação não é uma declaração de persona não grata, embora opções diplomáticas adicionais permaneçam sobre a mesa caso o governo brasileiro continue adiando ou se recuse a conceder o agrément. Faço um parênteses aqui, exatamente, eles estão confirmando, portanto, a nossa suspeita de que isso tudo aconteceu em função do atraso da aceitação do governo brasileiro ao embaixador apontado por Donald Trump. Volto para cá para esse posicionamento. Esta é uma ação recíproca. Caso a embaixadora deixe os Estados Unidos, ela vai precisar solicitar um novo visto. Como afirmamos anteriormente, o presidente Trump tem o direito de determinar quem representa o povo e os interesses americanos em todo o mundo. O presidente Trump está montando uma equipe diplomática de elite baseada na política de American First, América primeiro, em toda a sua administração, sujeita ao conselho e consentimento do Senado americano. Rejeitamos qualquer tentativa de países estrangeiros de interferir em nossos processos internos. Então, aqui a confirmação da suspeita e do contexto bastante político dessa decisão inédita, sem precedentes na história da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, essa revogação do visto da embaixadora brasileira que atua nos Estados Unidos. Qualquer novidade a gente volta a falar. Isso é um assunto muito grave mesmo para o Brasil. E eu quero já agradecer pela sua companhia e dizer para você que esse foi um resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Mais foram do Brasil, né, do que fora do Brasil, mas foram notícias super importantes. As coisas estão se estreitando aqui no nosso país e muita coisa ainda está para acontecer, várias notícias ainda estão para surgir e eu vou deixar você aqui bem informado. Então, que você possa ajudar aí o canal se inscrevendo, deixando o seu like, participando comigo aí desse canal Fique por Dentro com Silvia Maria. A informação de hoje ajuda a compreender as decisões de amanhã. Então, se você fica bem informado, as suas decisões amanhã sobre o assunto, elas serão com certeza aí certas e não duvidosas, ok? E mais forte do que ontem, mais perto do propósito, eu, Silvia Maria, me despeço nesta noite, deixando você com boa noite. Fiquem com Deus.